Mas eu queria que a graça do Senhor Jesus, nosso Deus, pudesse agora invadir nossa mente, nosso coração, para a gente compreender aquilo que Ele gostaria de falar aos nossos corações nessa noite. Na hora que o coral estava cantando aqui, eu estava pensando ali, como vai ser no céu? Se aqui na terra, feito por nós que somos imperfeitos ainda, a coisa é tão bonita assim, parece que nos leva tão para perto de Deus. Imagine quando a gente chegar na glória, vai ser tudo perfeito. E eu fiquei pensando, como tudo isso é bonito, como tudo isso é prazeroso, como tudo isso é gostoso, mas será que isso é só para nós aqui? E Deus tem falado muito aos nossos corações por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de entregar a vida para Ele. Não tiveram a oportunidade de ouvir a respeito dessa mensagem salvadora, desse menino Jesus que veio como um presente para nós, que nele Deus estava reconciliando consigo todas as coisas. Será que isso é só para nós? Será que isso é para um deleite especial daqueles que fazem parte do corpo de Cristo? E o não alcançado? Ele merece isso? Ele faz parte disso? Esse presente não é para ele também? Um dia nós estávamos na mesma condição, éramos não alcançados. Não conhecíamos o Evangelho, não conhecíamos a mensagem salvadora. E um dia tivemos a oportunidade e hoje fazemos parte dessa família especial que é a família de Cristo. E aqueles lá fora, que ainda não conhecem a Cristo, que nesse Natal vão buscar outras coisas, que estão caminhando a passos largos para o inferno, qual deve ser a nossa posição em relação a eles? E é sobre isso que eu gostaria que nós meditássemos um pouquinho nessa noite. E também depois eu quero apresentar um pouquinho melhor para vocês quem nós somos, o que nós fazemos e o que Deus tem colocado diante de nós como desafio ministerial. Vamos orar? Paizinho, neste momento nós queremos agradecer primeiro pelo presente tão precioso, Pai, que foi a vida do Teu Filho Jesus, entregue naquela cruz para morrer por causa do meu pecado. Eu estava condenado à morte eterna, mas fui alcançado pela Tua graça e pelo Teu amor. Que isso me leve a ser diferente, que isso me leve a olhar de maneira diferente, ó Pai, aqueles que ainda não Te conhecem, por aqueles que ainda não tiveram o privilégio de ouvir a mensagem salvadora do nosso Messias, do nosso Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Pai, nesta noite as nossas vidas, abre nossas mentes, ó Pai, para compreendermos a palavra do Senhor e aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Nós oramos gratos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E existe um escritor chamado David Platt, que no livro dele, ele nos leva a pensar um pouco mais sobre o não alcançado, sobre aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a respeito da mensagem salvadora de Cristo. E eu gostaria que nós pudéssemos nessa noite meditar um pouco sobre qual é a nossa responsabilidade então em relação ao não alcançado. Por que nós como igreja do Senhor, por que eu como salvo pelo Senhor Jesus Cristo, devo olhar para o não alcançado de uma maneira diferente, devo agir em relação ao não alcançado de uma maneira diferente. E primeiro eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, é a chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor tinha dito a Abraão:
Deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós, como igreja do Senhor, como filhos do Senhor, como seus servos, precisamos pensar no não alcançado, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Desde o início, com a queda de Adão, Deus já estava pensando, Deus já tinha planejado uma forma de reconciliação, e aí em Abraão, ele mostra esse desejo para todos nós, dizendo que por meio dele, Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e aí ele já estava falando a respeito de Jesus. Nós precisamos amar o não alcançado, porque Deus é um Deus missionário, e Ele quer que a gente faça isso. Ele quer que através de nós, as pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas. Ele fala aqui, né, tornarei você famoso, é a tradução, mas você será uma bênção para os outros. Nós precisamos ser uma bênção para aquelas pessoas que nos cercam. Primeiro os da nossa casa, da família cristã, e depois aqueles que ainda não conhecem. Nós precisamos nos envolver com a pregação da mensagem do Evangelho, nos importar com o não alcançado, porque essa é a vontade do nosso Deus, que é um Deus missionário. Ele deseja que o não alcançado seja alcançado. O segundo aspecto que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite, está lá em Ezequiel 18, 23. A palavra do Senhor diz assim: vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem dos seus maus caminhos e vivam. Nós precisamos nos importar com o não alcançado, porque Deus não tem prazer na morte dele. Quando uma pessoa ímpia, que não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, morre, não existe festa no céu. Festa no céu acontece quando o ímpio se arrepende. Mas quando o ímpio morre, não há alegria nisso. O Senhor, o nosso Deus, não tem prazer na morte do ímpio. E isso precisa nos levar a pensar o que nós estamos fazendo em relação a essa pessoa que está indo para o inferno. O que eu tenho feito no meu dia a dia para levar esse amor salvador de Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Sabendo que o meu Deus, aquele Deus que eu digo que sirvo, não tem prazer na morte dele. Nós precisamos repensar a nossa vida, precisamos mudar a maneira como nós pensamos algumas coisas. Parece que às vezes nós temos a síndrome de Jonas. Jonas era um profeta que foi enviado por Deus para falar a um povo, só que ele odiava aquele povo, e ele não quis falar do amor de Deus. Por quê? Porque ele sabia que se os ninivitas se arrependessem, Deus perdoaria eles. Mas Jonas, ele queria a morte dos ninivitas. Então, às vezes parece que nós temos o mesmo pensamento. Às vezes parece que nós desejamos a morte do ímpio. E parece que para algumas pessoas é muito mais fácil a gente ter o coração cheio desse sentimento. E eu sempre dou esse exemplo. Como era difícil para mim, e tem sido difícil para mim, ainda orar para que Deus, de alguma forma, envie alguém para falar do amor dele para o Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele se converta dos seus maus caminhos e viva, para que ele tenha a mesma oportunidade da salvação que eu tive. Mas quando me vêm esses nomes à mente, não só o dele, de uma multidão de outras pessoas que estão ligadas à política, o desejo que vem no meu coração é que eles morram mesmo, que morram e vão para o inferno. Não dá vontade de orar para que alguém chegue lá e fale do amor redentor de Cristo por eles. Eu sei que se um dia eles se converterem, eles vão continuar presos, porque a conversão ela não dá liberdade para o crime, mas eles vão ter a oportunidade da vida eterna, e um dia nós nos encontraremos no céu.
Então nós precisamos perder essa síndrome de Jonas, de desejar que certas pessoas morram realmente sem conhecer a Deus, e precisamos falar do amor de Cristo para essas pessoas. Porque não é desejo de Deus ver o ímpio morrendo no pecado. Ele se entristece com isso. E nós precisamos, como seus filhos, nos entristecer também. Se nós vemos os ímpios morrendo, indo para o inferno e não nos importamos com isso, existe alguma coisa errada no nosso relacionamento com o Pai. Nós precisamos mudar a maneira como nós enxergamos o não alcançado. Parece que muitas vezes nós nos achamos melhores do que os outros, achando que nós somos dignos da salvação que nós recebemos e que outras pessoas não são por causa da sua condição. Quer sejam eles moradores de rua, quer sejam eles drogados, prostitutas e outros mais, que nós muitas vezes até nos distanciamos de forma proposital para que a gente não tenha o contato com eles. Nós precisamos mudar o nosso conceito, precisamos mudar a nossa mente, precisamos mudar a nossa vida, porque o meu Deus não se agrada na morte do ímpio. Um terceiro aspecto que eu gostaria que a gente estivesse pensando, o porquê nós devemos nos empenhar, porquê nós devemos participar dessa ação de levar o Evangelho ao não alcançado, está em Apocalipse 5:9. A palavra do Senhor diz assim: e entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro e abrir-lhe os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com seu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Eu preciso me importar com essas pessoas, porque um dia o meu Jesus morreu por elas também. Ele morreu por pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações e de todos os povos. Não foi só por nós, os brasileiros, não foi só por nós, os que moram no estado de São Paulo, não foi só por nós, os que congregamos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele morreu por todos e está cheio de gente lá fora que ainda não conhece esse Salvador, que ainda não teve a oportunidade de ouvir a respeito da esperança que nós temos. Um quarto aspecto é que a igreja, nós recebemos uma missão, uma tarefa a ser cumprida. E isso quer dizer que se nós, eu e vocês, a igreja, não nos envolvemos nessa tarefa, nós estamos em desobediência ao nosso Senhor e não estamos cumprindo a razão da nossa existência. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma razão de existir. E isso vem lá, a gente pode perceber isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, 19 e 20, que é a grande comissão, e Atos 1:8. Nós recebemos uma tarefa, porque a palavra diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a nossa missão, levar o Evangelho a todo lugar. Nós, como igreja, precisamos viver isso no nosso dia a dia. Se nós não estamos vivendo isso, nós não estamos cumprindo o propósito pelo qual Deus criou a sua igreja. Por que nós existimos se não é para levar o Evangelho a quem não conhece? Com certeza não foi só para uma reunião agradável nos domingos, de manhã e à noite. Nós precisamos estar envolvidos. E em Atos 1:8 ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Nós fomos capacitados no dia que nos convertemos, no dia que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo passou a habitar em nós, nós fomos capacitados a sermos testemunhas dele. E não só nos lugares distantes, mas precisamos ser testemunha dele do outro lado do muro da nossa casa. Talvez nós tenhamos vizinhos que não conheçam a Cristo, e eles precisam conhecer, e nós precisamos ser testemunhas de Jesus
para isso. E essa palavra testemunha, ela me chama muita atenção, porque no original ela é martírio. E ele está dizendo que você ser uma testemunha de Cristo é você estar disposto a morrer por esse Cristo. Não é só dizer que ama a Cristo e participar da congregação dos santos, a igreja, mas é você estar disposto a morrer por causa desse Cristo. Nós amamos a Cristo dessa forma? Estamos realmente dispostos a morrer por Ele? Nós estamos dispostos a matar o nosso eu a cada dia por causa dele? Se muitas vezes eu não mudo minha maneira de ser por causa do meu Cristo, que dirá entregar a minha vida por causa dele? Nós precisamos entender que temos uma tarefa e ela precisa ser cumprida. Que o Senhor Jesus nos capacitou para cumprir essa tarefa e Ele espera que nós a cumpramos. Um outro aspecto é que nós precisamos entender a razão pela qual nós devemos pregar o Evangelho ao não alcançado. Nesse tempo de Natal é tão gostoso, parece que o espírito muda, parece que as pessoas estão mais alegres e tudo mais. Mas tem uma razão pela qual nós devemos fazer isso. Não é à toa. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, a palavra diz assim, que as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Nós precisamos estar envolvidos com a pregação do Evangelho ao não alcançado, porque o Senhor só vai voltar depois que nós cumprirmos a sua tarefa. Quando Ele vai voltar, quando isso vai acontecer, nós não sabemos, o Filho não sabe, somente o Pai. Ele virá como um ladrão, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, mas uma coisa nós podemos ter certeza, que se Ele não voltou ainda, é porque a sua igreja não cumpriu a tarefa que foi entregue. Porque no dia que a igreja cumprir a tarefa de levar o Evangelho a todos os lugares da terra, então o Senhor Jesus virá nos ares para buscar a sua noiva. E aí nós vamos subir. Nós precisamos estar envolvidos com isso, porque precisamos desejar a volta do Senhor. E às vezes parece que a nossa vida ela é tão boa, ela é tão agradável, ela está tão gostosa, que nós não desejamos tanto assim a volta do Senhor na nossa geração. Nós queremos aproveitar um pouquinho mais daquilo que Deus tem nos dado aqui nessa terra. Eu tenho um trabalho tão bom, eu tenho uma família linda, eu tenho um carro, tenho minha casa, tenho amigos. Se o Senhor voltar, eu vou perder tudo isso. Então, o Senhor volte um pouquinho mais tarde. E nós, como igreja, parece que perdemos o desejo de buscar incessantemente a volta do Senhor, a ponto de dedicarmos a nossa vida, os nossos bens, o nosso conhecimento, para que esse Evangelho seja pregado em todos os lugares da terra. Nós precisamos mudar em relação a isso. Nós precisamos desejar a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos disse que essa tarefa não seria fácil. E ela não é. E não vai ser até a volta do Senhor Jesus, porque é uma tarefa que vai ser realizada de joelhos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 2, diz assim: estas foram as instruções de Jesus. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Nunca vai ser fácil, até a volta do Senhor Jesus. Mas poderia ser menos difícil. Eu acho que uma questão que tem dificultado um pouco o trabalho é que a igreja não tem se colocado de joelhos, clamando ao Senhor da Seara. E aqui me parece que o Senhor Jesus está combinando alguma coisa com a gente, dizendo assim, façam isso, que eu faço aquilo. O Senhor Jesus conhece a necessidade. O Senhor Jesus tem todo o poder, e tem toda a autoridade, Ele podia fazer isso instantaneamente, mas Ele não quer. Ele quis nos usar para cumprir essa tarefa. E nós precisamos clamar.
E um exemplo muito claro disso é a igreja da Coreia do Sul. É uma igreja que tem clamado ao Senhor. E é a igreja que mais tem enviado missionários para todo o mundo. Eles têm se colocado diante de Deus. E eu entendo que o dia que a igreja brasileira se colocar diante de Deus, de joelhos, clamando que Ele levante trabalhadores para a sua seara, cada igreja vai estar produzindo um missionário para ser enviado ao campo. Quizá fosse mais do que isso. As estatísticas, elas não são muito favoráveis a nós. A última estatística da MTB, de 2017, ela diz que o Brasil tem 15 mil missionários transculturais. Mas no quesito transcultural não é só aquele que sai da sua terra e vai para um outro país, com uma outra língua, uma outra cultura. São aqueles também que trabalham entre os ribeirinhos, indígenas, quilombolas, surdo-mudos, ciganos, viciados. A proporção hoje, no Brasil, é de 0,03 missionários por cristão. Nós precisamos hoje no Brasil juntar 4 mil cristãos para encontrar um missionário. Numa igreja que tem mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil, segundo o IBGE. Nós temos enviado muito pouco. A igreja brasileira, ela precisa acordar, ela precisa assumir a sua responsabilidade diante dessa tarefa que foi colocada na sua mão, que é de enviar pessoas, obreiros, para a seara do Senhor. E nós temos falhado como igreja. Nós precisamos acordar como igreja. Nós temos feito, mas o que nós temos feito é muito pouco. Nós temos 10% da força missionária americana. E hoje lá nós vivemos um país que tem a sua fé esfriado, que não é mais aquela potência missionária, mas eles ainda conseguem enviar 10 vezes mais missionários do que o Brasil. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor da seara, que levante dentro de nossas igrejas pessoas dispostas a servi-lo, aonde Ele quiser. Para terminar, nós precisamos reafirmar com Deus nosso compromisso com a evangelização do mundo. Às vezes nós estamos tão envolvidos nas nossas coisas, no dia a dia, que nós nos esquecemos da tarefa que foi colocada diante de nós. E eu gosto muito de Isaías 6:8, porque é a chamada do profeta, e ele é arrebatado pelo Senhor, o Senhor o leva para algum lugar, e de repente, no meio de tudo aquilo acontecendo, ele diz assim: então eu ouvi a voz do Senhor. E eu fico imaginando o que isso significa. E aí o Senhor pergunta: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E aí ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que nem todos vão ser chamados para outros povos, outros lugares, mas todos nós fomos chamados. Se você não vai sair de São José dos Campos, você foi chamado para ser um missionário aqui em São José dos Campos. O Senhor está perguntando para você aqui, quem Ele vai enviar para falar do amor dEle para o seu vizinho? Quem Ele vai enviar para falar do amor dEle para o seu colega de faculdade? Quem Ele vai enviar para falar do amor dEle para o seu colega de trabalho? Quem Ele vai enviar? E nós precisamos reafirmar esse compromisso. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Apesar de quem eu sou, dos meus defeitos, das minhas debilidades, da minha incapacidade, usa-me para o cumprimento da Tua palavra. Usa-me para que o Teu Evangelho possa chegar àqueles que ainda não Te conhecem. E um pastor, uma vez disse que existem só 2 tipos de corações. O coração que é um missionário e o coração que é um campo missionário. Se você é salvo no Senhor Jesus Cristo, você é um missionário. Você precisa assumir essa responsabilidade, esse papel de ser um missionário aonde quer que você esteja. Você é responsável pela propagação da mensagem salvadora de Cristo aonde você está. E aí busque um coração que é um campo missionário.
para que você possa testemunhar desse mesmo Jesus que um dia te alcançou e Ele possa transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Outro dia eu ouvi um pastor dizendo que a igreja dele era diferente porque não era igreja para crente. Era uma igreja para não crente. Quantos não cristãos se sentem bem quando estão no nosso meio? Quantos não cristãos se sentem à vontade quando não estão aqui para ouvir a mensagem salvadora de Cristo? Nós precisamos, como igreja do Senhor, buscar o perdido. O Senhor está à porta, mas Ele só vai voltar quando a mensagem dele chegar ao último povo existente nessa terra. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Alguns esforços estão sendo realizados para que isso aconteça o mais breve possível. A missão Wycliffe, que trabalha com a tradução de Bíblias, eles colocaram um objetivo que até 2025 Bíblias estejam sendo traduzidas em todas as línguas do mundo. Isso não quer dizer que todas as pessoas tenham sido alcançadas. Mas nós precisamos orar para que Deus comece a agir no nosso coração, para que a gente enxergue o não alcançado de uma forma diferente, para que a gente comece a olhar para Ele com amor, com graça, da mesma forma que o Senhor Jesus olha para nós.